Todos conseguem ver a apresentação novamente? Sim. Sim. Vamos lá, bora. Então, esse é um resumo, pessoal, é uma apresentação breve de uma pesquisa que levou 4 anos e alguns meses para ser concluída, entre aspas, e resultou na tese Uma Tradição Reinventada, o Cordel na Contemporaneidade. O trabalho foi orientado pelas professoras Constância Lima Duarte e Ana Maria de Oliveira Galvão, que vocês já estão vendo aí. Constância da Faculdade de Letras, da UFMG, e Ana da Faculdade de Educação. Dentre muitas perguntas que me perturbaram e que eu tentei responder ao longo desse processo, talvez a principal seja como o cordel, na condição de uma tradição inventada, de uma tradição criada por sujeitos, por pessoas em determinadas condições históricas, em determinadas condições sociais, diante de determinadas lutas e batalhas no campo cultural, como que o cordel, a literatura de cordel, se recria e se refigura na contemporaneidade. E o que eu chamo de contemporaneidade aqui, do ponto de vista cronológico, né, temporal, é o período de 1990 a 2020, mais ou menos aí 30 anos, a rigor 31. Né? Então, essa foi a pergunta que encaminhou a pesquisa de modo geral e a escrita da tese. Do confronto, né, com essa pergunta e tantas outras, eu busquei desenhar, criar uma espécie de cartografia panorama desse território, que é a literatura de cordel e a literatura brasileira contemporânea de modo geral. E, para isso, uma das primeiras coisas que, com a ajuda das minhas orientadoras, eu entendi é que eu não poderia me deter só sobre os poemas, só sobre o texto literário, embora essa seja uma pesquisa desenvolvida e realizada dentro de um programa de pós-graduação em estudos literários. Eu precisava lidar com outras fontes, com outros objetos, para tentar chegar a algum termo, a algum equilíbrio, a alguma proximidade de resposta, ainda que temporária e ainda que situada, para aquela pergunta que eu mostrei para vocês, né? Como que o cordel se comporta ou se revela nesses últimos 30 anos. Então, os 3 grandes pilares da pesquisa foram esses: o discurso crítico, as materialidades e o discurso literário. Por discurso crítico, eu me refiro aos textos de leitores autorizados, ou seja, artigos, livros, ensaios de pesquisadores, poetas que se dedicam também à pesquisa sobre o cordel, e dissertações e teses, geralmente publicadas de 1990 a 2020, mas não só, há também trabalhos publicados após esse período e antes dele também, para entender como o que essas pessoas, que não são quaisquer pessoas, são autoridades do discurso, são autoridades da ordem do discurso, que também fabrica e também inventa a literatura de cordel. O que essas pessoas estavam dizendo, especialmente nos últimos 30 anos? Porque para falar ou para sugerir alguma aproximação com o cordel na contemporaneidade, era fundamental, e continua sendo, no meu ponto de vista, perceber como essa ordem do discurso sobre a literatura de cordel estava sendo construída, questionada, ou reiterada, ou reprisada, ou rompida. E foi basicamente isso que eu tentei fazer no primeiro capítulo, no primeiro excurso, né, da tese. Dialogar com esses
esses pesquisadores e esses estudiosos, de modo geral, para entender como eles enxergavam, diziam e discursavam sobre o cordel. O segundo capítulo é um capítulo que começa a se aproximar dos textos literários, mas não necessariamente ainda com eles. É o capítulo que eu dedico às materialidades. Então, é um capítulo, um momento da tese em que eu me dediquei a observar como que esse cordel produzido e publicado na contemporaneidade se inscrevia materialmente. Vou tentar exemplificar. Em geral, a gente tem quando a gente pensa em cordel, a gente pensa no folheto, né? Esse folheto que é um suporte mais comum, geralmente mede 11 por 16, 15 centímetros, papel de baixa gramatura, ilustrado com estilogravura, como vocês podem observar, e tudo mais. Só que o confronto com a empiria, com a realidade da literatura de cordel contemporânea, me levou a outros lugares e a outros objetos. Então, ao mesmo tempo que eu encontro um folheto como esse, do Marco Aurélio, publicado pela IMEP nessas condições que eu mostrei, eu encontro esse, um pouco maior, publicado pela Luzeiro, do Nando Poeta e do Varnesi Nascimento, Raio-X do Cordel, com a capa em policromada, a ilustração não é estilogravura, policromada, capa colorida, né? Um papel de melhor qualidade, inclusive com ISBN, e uma série de outros índices editoriais que são discutidos dentro desse capítulo, e mais à frente eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E a gente também encontra livros como esse, Ela Tem Olhos de Céu, da Socorro Acioli e do Matheus Rio, que ganhou o Jabuti de melhor livro infantil em 2013, que também é escrito em cordel, usa a forma, usa a estrutura e usa outros signos também. Em capa dura, vejam que a capa e o projeto gráfico, de modo geral, não remetem àquilo que tradicionalmente a gente foi ensinado, que tem a ver com literatura de cordel. E por aí vai. Teriam outros exemplos aqui, mas a gente vai vendo no decorrer da apresentação. O capítulo, a parte das materialidades, então, foi uma parte em que eu tive que medir esses objetos, contar estrofes, ver o tipo de verso, ver o tipo de papel, o tipo de letra, quantos tipos gráficos eram utilizados em cada publicação, quais indicavam data de publicação, autor e uma série de outras questões. Para chegar no terceiro discurso, que foi dedicado especificamente ao discurso literário. Aí eu me detive sobre os poemas em si, sobre os textos de cordel, sobre alguns poemas escritos, sobretudo por mulheres, nos últimos 30 anos, e os temas que elas discorrem, trazem, as questões que elas levantam. Então, isso foi mais ou menos o caminho feito. E aqui tem algumas noções teórico-metodológicas que são importantes. Eu não quero passar muito tempo falando delas, mas é importante situar vocês sobre determinados procedimentos metodológicos que me ajudaram a chegar à tese, né? Às conclusões apresentadas. E a primeira delas foi pensar a tese como uma narrativa impura e caleidoscópica, a partir desse procedimento da bricolagem, da reunião de diferentes tradições teóricas, da reunião de diferentes conceitos, de diferentes perspectivas, para tentar dar conta de um objeto de estudo que é ele mesmo impuro, ele mesmo demandante, ele mesmo pedinte dessa intertextualidade, vamos assim dizer, dessa diversidade de pontos de vista e de ferramentas teóricas e de método para pensá-lo e para estudá-lo. Né? Quem já viu ou manuseou um caleidoscópio deve lembrar que quando a gente olha nele, não há uma imagem definida,
E cada vez que a gente mexe, essa imagem mexe, muda e dá outras perspectivas para a gente. Então, pensar a escrita da tese como uma narrativa caleidoscópica é pensar nisso, em uma narrativa que dá conta de mostrar o objeto sob diferentes ângulos e sob diferentes perspectivas. E para isso eu uso, às vezes até abuso, eu acho, das metáforas. O tempo todo, as metáforas elas são muito importantes para a escrita e para o próprio pensamento dentro da pesquisa e da tese, porque elas oferecem imagens. E elas oferecem imagens que provocam e que desestabilizam essa ideia também um tanto comum que a gente tem do texto acadêmico e do texto científico, como aquele texto com começo, meio e fim, onde o primeiro capítulo é dedicado à teoria, o segundo é dedicado à metodologia, e no terceiro se apresentam os resultados. Então, eu tentei, na medida do possível, contornar essa organização e também fazer do discurso esse ensaio de imagem. Era uma das minhas intenções, era que enquanto as pessoas, os leitores estivessem lendo a tese, eles conseguissem visualizar as minhas incompreensões ou as minhas chateações com algumas reiterações ou a minha animação com determinadas ideias. Esse era um dos objetivos. Como foi necessário mexer com muitos arquivos e muitos documentos, foi preciso então desmonumentalizá-los. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que o texto literário, por exemplo, não é mais importante na pesquisa do que os textos críticos, que são analisados a princípio, logo no primeiro capítulo. Nem mais importantes do que as materialidades dos folhetos, dos livros, dos poemas na internet, dos livretos e por aí vai. Então, essa ideia de deshierarquizar os documentos, os textos, ela foi importante, inclusive porque muita gente é citada. Para chegar onde eu cheguei, eu precisei recorrer a uma série de trabalhos, de pesquisas sobre cordel, mas não só. E foi importante para mim tomar essas citações e esses trabalhos não como argumentos de autoridade que diziam ponto final e acabado em relação àquilo que estava sendo falado ali, mas de trazer eles para conversar comigo, conversar com o que eu estava estudando, conversar com o que eu estava pesquisando, né? E, por fim, a ideia de desregionalizar. O cordel talvez seja essa um dos elementos fundamentais da tese, é a crítica a essa regionalização do cordel, de fazer do cordel esse gênero que a gente escuta com muita frequência, né? É a poesia tipicamente brasileira, é a poesia tipicamente nordestina, é a poesia tipicamente regional, é aquilo que é tradicional por excelência. E esses chavões, na maioria das vezes, eu tendo a tentar desconstruí-los, ou, no mínimo, questioná-los ao longo do trabalho. Confrontar essa identidade regional, esse discurso da tradição que existe para sempre, desde muito tempo, e que continua assim, e que nada muda, como se o tempo congelasse. E as pessoas congelassem, e os objetos culturais congelassem também. E muitos autores ajudaram, foram fundamentais para que eu pensasse nisso. Alguns deles, inclusive, estão aqui na banca. O trabalho do professor Durval foi um farol em muitos momentos, assim como o trabalho da professora Rosilene, o trabalho da professora Ana, da professora Eneida Maria de Souza e de uma série de outros pesquisadores que, quem tiver curioso, pode ver nas referências do trabalho e tudo mais. O primeiro capítulo, dedicado às dobras de
de uma ordem do discurso, trata mais ou menos disso que eu adiantei para vocês. Eu reúno 3 temas: a origem, as discussões sobre a origem do cordel, sobre a história e sobre as relações entre voz e letra dentro desse gênero literário. De modo geral, as considerações que eu faço em relação à origem é que não me parece muito produtivo a gente a gente ficar naquela de posicionar a origem do cordel em Portugal, ou então na França, ou então na Alemanha, ou então na Espanha, como em geral acontece. A ideia de que o cordel ele resulta do trânsito, do choque, do contato entre diferentes tradições culturais, entre diferentes tempos, entre diferentes histórias, foi o que mais me chamou a atenção na pesquisa e é aquilo que, de modo geral, eu tento defender. E para isso foi muito interessante ver como a história, embora diversas áreas do conhecimento contribuam para essa revisão de muitos pressupostos teóricos e críticos na literatura de cordel, a história me parece aquela que mais oferece ferramentas para a gente repensar e reinventá-lo, porque é o uso de procedimentos de análise e interpretação da história e da historiografia que vão ajudar a tirar o cordel desse campo paralisado do tempo, em que nada muda, em que tudo permanece, e vão dar feições históricas a ele. Vão dizer que não, o que a gente chama de cordel hoje tem pontos de contato com o que se chamava de cordel na década de 70, mas não é a mesma coisa. Então, há semelhanças, há diferenças, e todo o exercício da tese tendeu a realçar quais diferenças eram essas, ou algumas delas, pelo menos. E em relação à voz e à letra, a discussão, ela também parte da ruptura com certo discurso que tende a dizer que o cordel é só o que está escrito, ou que o cordel é só a oralidade, é um gênero oral e por aí vai. E tratar essas duas linguagens, esses dois modos de registro, de modo relacional e não concorrente. Então, esses foram mais ou menos os índices que eu tentei destacar nesse primeiro capítulo. Segundo, das ironias da ordem, né? As ironias da ordem, porque o que a gente mais escuta, ou mais vê nos trabalhos sobre cordel, é como ele não muda, né? É rigoroso, tem regras muito rígidas e às vezes até invariáveis, inflexíveis. E aí eu quis, no confronto com a materialidade, no confronto com os próprios objetos de leitura, eu fui me dando conta de que não é bem assim. Embora existam certas ordens e certas identidades materiais, mesmo aquelas que nos parecem mais fixas, elas têm as suas rupturas, né? Têm os seus desvios. Nesse capítulo dedicado à materialidade do cordel, eu analisei 128 folhetos, publicados de 1990 a 2020, 3 livretos, 22 postagens da internet, né, em blog, rede social, e 31 livros. Então, esse foi o corpus de impressos e postagens que foi analisado nessa parte do trabalho. Ao todo foram 184. E aqui a gente tem a distribuição dos poemas por suporte. Então, vocês vão ver que o número de poemas ele não equivale ao número de objetos, porque os folhetos às vezes tem mais de um poema, e os livros com certeza. Na maioria das vezes, os livros trazem mais do que um poema só, o que também acontece nos livretos. Então, a maior parte dos poemas foi publicada em folhetos,
a segunda maior parte em livros, depois a internet, depois os livreiros. E aqui tem um exemplo de como eu procedi com essa análise da materialidade, né? Então a gente olha para a capa e já consegue destacar alguns elementos desse folheto publicado em 2002, como a autoria, o título, as vinhetas rebuscadas, que são como se fosse essa moldura que está em volta da ilustração, a própria ilustração, várias informações relacionadas à edição, como o número da edição, segunda edição, a informação sobre a autoria da estilogravura, que é do próprio autor, do Clebson Viana, o e-mail dele, o local, a data de publicação e também uma referência aos direitos reservados à editora, né? A Tupinanquim, que é uma editora que pertence a ele. E o papel de baixa gramatura. Eu já entrei nos 20 minutos, Constância e Ana, eu estou vendo aqui, vou tentar correr um pouquinho. Mas para o público eu queria mostrar como que é feita mais ou menos essa análise da materialidade. Então, o que é que esses índices que estão aí nos dizem? Eles dizem muitas coisas. Por exemplo, nos folhetos publicados geralmente no início do século XX, havia folhetos onde não havia a ilustração, né? Se eu não estou enganado, folheto capa cega, talvez a Ana me corrija, do Val Rosilene, se eu não me engano, essa é uma expressão. Quando não tinha ilustração, eram os tais folhetos de capa cega. E a partir dos anos 30, 40, mais ou menos, do século passado, que a ilustração começa a se popularizar e a se tornar um índice editorial praticamente obrigatório nas capas dos folhetos. E nesse período que eu estudei, de 1990 a 2020, não há um folheto, um livro ou um livreto sequer que não tenha sua capa ilustrada. Alguns deles, inclusive, com ilustrações internas. Então, isso é para a gente ver como a análise dessa materialidade dos objetos, ela mostra que aquilo que sempre se imaginou existindo daquele jeito, o cordel sempre foi assim, sempre foi editado com a estilogravura na capa e tudo mais, na verdade são invenções históricas. Não dá muito tempo da gente conversar sobre o que é que eu estou chamando de invenção, mas eu acho que vai ser um dos tópicos que vai ser discutido nas arguições. Para entender o que é que está se chamando de invenção aqui, mas não é a invenção no sentido de aquilo está sendo tirado do nada. É a invenção no sentido de pensar e atribuir determinados sentidos a determinadas coisas com base em determinados critérios. Aqui tem outro exemplo de um folheto que é um pouco maior do que o anterior. Aqui eu destaco a capa, que não é estilogravura, é um papel diferente do papel do folheto anterior. O tipo de ilustração relembra as fotonovelas. Vejam que os índices editoriais aqui diminuem, então só tem o nome do autor, o título, o ícone da editora e o gênero literário, porque todas as outras informações vão estar dentro do folheto, na ficha catalográfica e por aí vai. Aqui é a capa de um livro, né, mostrando também esse distanciamento dos índices tradicionalizados como próprios da literatura de cordel. Então, é um trabalho gráfico visual muito mais próximo dos livros da chamada literatura infantil contemporânea e por aí vai. Tá? Como que eu cheguei a esses objetos? Como que eu cheguei a esses objetos? Para chegar a esse número, a esse corpus específico, eu precisei consultar algumas instâncias de legitimação do cordel no campo cultural brasileiro, no campo simbólico. E o que é que eu chamo de instâncias de legitimação? Aquelas instituições e aqueles sujeitos que têm determinado poder, sobretudo relacionado ao discurso, de condicionar certos modos de ver, de dizer, de pensar o cordel. Então, foram pesquisadores, foram instituições de pesquisa, foram universidades, foram museus, fundações, foram perguntados quais poetas
vocês destacam como mais expressivos nos últimos 30 anos em relação à literatura de cordel brasileira. E depois de receber as respostas desse povo todo, eu cheguei a 14 nomes mais citados, a 14 autores mais citados. E aí eu fui atrás da produção dessas pessoas. E foi com base na análise da materialidade dessas produções que eu cheguei àquele corpus lá que eu mostrei para vocês, e alguns desses folhetos, desses livros, foram também retirados, em sua maior parte, desse bloco de autores. E dos 14 mais citados pelas instâncias de legitimação, 70% são homens, supostamente heterossexuais, 50%... Eu vou comentar isso agora, porque foi motivo de questionamento de alguns leitores que viram a apresentação e comentaram antes comigo e riram, né? Mas por que você está falando supostamente heterossexuais? A princípio é porque eu não perguntei a nenhum desses poetas se assim eles se reconheciam e se identificavam em relação à sua orientação sexual. Não cheguei a conversar com nenhum deles sobre isso, nem há nenhum documento público disponível na internet que, enfim, confirme isso. E pensando melhor, depois que as pessoas estranharam o uso do supostamente, também vai de encontro a certa transparência das representações e dos discursos sobre a orientação sexual com os quais a gente convive. Então, é como se fosse comum, se fosse o esperado e o normal, considerá-los heterossexuais, porque a heterossexualidade e a cisgerenicidade são normas, são padrão, então só precisaria falar daquilo que desvia, não daquilo que é o normal. Então não foi nenhum, não tem, a princípio não teve nenhuma intenção, como que eu falo, gente? Não teve nenhuma intenção diferente da de lembrar que eu não entrei em contato com eles diretamente para fazer esse tipo de pergunta. E 50% desse corpo de poetas tem 60 anos ou mais, e mais da metade deles são brancos. Eles residem em capitais ou cidades grandes do Nordeste e do Sudeste, então aquela ideia do cordelista como aquele poeta que mora na comunidade rural mais distinta, longínqua e remota, não é o caso desses poetas. Participam ativamente de diferentes espaços da cultura escrita e impressa e, em geral, têm carreiras literárias consolidadas no cordel e outros gêneros literários, principalmente os homens. Isso é problematizado um pouco na pesquisa. Vamos lá. Aqui eu não vou ter tempo de falar especificamente sobre cada um deles e delas, mas eu queria muito que o público visse quem são esses 14, para que a gente não ficasse só nessa coisa de números, né? Então, Abraão Batista, eu tentei buscar fotos recentes, né? Abraão Batista é um deles, Antônio Francisco também, Arievaldo Viana, da linha Catunda, Gonçalo Ferreira da Silva, Jari de Arraes, Joseni Lacerda, Clevson Viana, Manuel Monteiro, Marco Aurélio, Moreira de Acopiara, Rochinaldo Rinaré, Salete Maria e Varnecido Nascimento. E o terceiro capítulo, ele é dedicado à análise de alguns poemas, especialmente sobre questões relacionadas às identidades de gênero, às orientações sexuais e às relações raciais, que estes novos autores, vamos assim dizer, reinventam, repensam, criticam, colocam em suspeição, e por aí vai. Então, eu vou ler para vocês alguns trechos dos poemas, e só para vocês terem uma ideia de como isso se dá
especificamente nos poemas, esse trabalho com a contemporaneidade, com a reinvenção do discurso. Esses trechos aqui são de As Herdeiras de Maria, da linha Catunda. Chega de só propagar saberes da tradição. Chega de contar histórias, fazer adivinhação. Com tanto conhecimento, afinal, chega o momento de mudar de posição. Já cansada de engolir o que tinha na garganta, cansada de ser a musa, às vezes puta ou santa, cansada de ser podada, encara nova jornada, assume seu verso e canta. Uma luz no fim do túnel, a mulher chega a avistar, mas a estrada a seguir ela tem que desbravar, porque é pura ilusão, sua ampla aceitação, não vamos nos enganar. No mundo cordeliano ainda mora o preconceito. Na produção feminina muita gente põe defeito e perde a oportunidade de conhecer, na verdade, cordéis com outro conceito. Do jeito que tem mulher escrevendo sem cuidado, tem homem que faz cordel sem entender do riscado. Não venham com zombaria, o dom da sabedoria floresceu assexuado. O mercado é escasso para a mulher cordelista. Com o corporativismo, nós somos poucas na lista. Nos bancos de academia ainda somos minoria, mas nos postamos na pista. Da linha que faz uma série de críticas às condições objetivas de participação das mulheres no campo literário do cordel, né? Esse é só um dos elementos que foi destacado na análise, por exemplo. Mas é muito interessante quando ela fala aqui sobre perder a oportunidade de conhecer cordéis com outro conceito. É muito interessante como ela chama atenção para a dimensão conceitual da literatura, para a produção de imagens e para a produção de representações e símbolos e de realidades a partir do texto literário. Esses trechos agora são do poema Minha Livre Expressão, que é de Salete Maria. Meu André, cordel não é... Oi, Constância. Eu sugiro você fazer mais rápido, porque senão vai ficar muito longa a defesa. Sabe? Você tem muito o que falar. Tá bom. Não precisa ler tudo. Lê um versinho, só uma estrofe de cada um. Combinado. Meu cordel não é refém de nenhuma igrejinha. Não vive dizendo amém a nenhuma ladainha de partido ou guru, seja do norte ou do sul, da sua terra ou da minha. Esse poema é todo dedicado a... É uma tentativa da Salete de desvincular o cordel que ela produz, vou usar expressões dela, do pensamento hegemônico, icônico ou histriônico, que, como diz ela, costuma incomodá-la. Tem outros poemas, como O Travesti Não é Bagunça, de Jari de Arraes. Uma série de poemas que ela dedica à reelaboração, à reconfiguração da memória de mulheres negras na história do Brasil, que está nesse livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. São poemas interessantíssimos também. Mas é isso, vamos conversando. Antes de encerrar a apresentação, eu quero ler as considerações provisórias às quais eu pude chegar, e são provisórias mesmo, tá, gente? Porque elas são situadas, são específicas e não tem absolutamente nada de perenes. Daqui a algum tempo, outros estudiosos, outras pessoas vão desdizer muita coisa, redizer, falar de outra forma, e isso é o desejável, porque enquanto se estiver fazendo isso, significa que se está compreendendo que o cordel não para no tempo, porque as pessoas que o fazem não param no tempo, né? A força produtiva do discurso especializado e o giro histórico e historiográfico dos discursos sobre o cordel. Esse é um traço importantíssimo a destacar no trabalho. Sofisticação e diversidade dos componentes de edição e materialidade do cordel e variabilidade formal e estrutural dos poemas. Emergência de novas éticas de representação e alteridade nas autorias e poemas contemporâneos. E a compreensão de que o cordel é, ao mesmo tempo, um arquivo de formas, expressões e imaginários seculares em um território das forças do contemporâneo
e sua intempestividade, sempre aberto à reinvenção e ao deslocamento, pois resulta da experiência histórica e humana de quem o escreve, o recita, o lê, ouve, o edita e o pesquisa. Eu gostaria de lembrar nessa apresentação e, de certo modo, dedicá-lo também. Antes da dedicação, eu esqueci desse slide, mas eu vou ler. Devemos não somente nos defender, mas também nos afirmar. E nos afirmar não somente como identidades, mas como força criativa. Esse é um trecho, dentre muitos, que me chamam a atenção na obra do Michel Foucault, porque está intimamente relacionado ao que eu tentei fazer na pesquisa, que foi abalar um pouco e colocar em suspeição essas ideias muito fixas, né? Como diria Brás Cubas, Deus me livre, né? De uma ideia fixa sobre o cordel, que fixa ele num lugar quase imóvel. Tem que ser no folheto, tem que ter estilogravura na capa, tem que falar de Seca, tem que falar de Lampião, tem que falar de Padre Cícero, de Antônio Conselheiro, tem que falar de uma determinada ideia de Nordeste, de uma determinada ideia de nordestino, de uma determinada ideia de cultura, de história, de religião. Então, embora tudo isso exista na literatura de cordel, mas não há só isso. E eu tentei, o trabalho foi uma tentativa de falar do que estava além disso, né? E de pensar o cordel muito mais como força criativa. E o trabalho dedicado a essa apresentação, né? Eu dedico à professora Eneida Maria de Souza, que participou da... Pessoal, tem algum microfone ligado? Se eu não estou enganado. Só um momento. Tá? Não, pronto, deu certo. A professora Eneida Maria de Souza participou da banca de qualificação, sempre foi muito generosa, muito aberta e muito acolhedora com essa pesquisa desde o início dela, lá na FALE. O poeta Arievaldo Viana, que ainda conseguiu, né? Eu ainda consegui conversar com ele por e-mail. Ele foi um dos sujeitos que conversou comigo sobre esse cordel contemporâneo e era um dos nomes mais citados, tanto pelos seus colegas poetas como pelos pesquisadores. Ao professor Gilmar de Carvalho, que embora a gente não tenha tido a oportunidade de se conhecer e de conversar, mas foi sem dúvida um dos maiores responsáveis pela consolidação dos estudos sobre literatura de cordel no Brasil, e a quem qualquer pesquisador que decida se dedicar a esse assunto deve muito. E além deles, eu também quero lembrar a minha mãe, que, enfim, os três anteriores me permitiram fazer a pesquisa, em muitos sentidos, ela me permitiu estar aqui com vocês. Obrigado.